Bos días. Bom dia. Bueno. Muy bien, pues es un enorme placer estar aquí con vosotros en este día. É um enorme prazer estar aqui com vocês neste dia. Ha sido una gozada para mí estar con muchos de vosotros durante el día de ayer. Foi uma enorme alegria ter estado com alguns de vocês no dia de ontem. Y la verdad es que he sido muy enriquecido al conoceros a muchos de vosotros y al compartir cosas con cada uno de vosotros. Fui muito enriquecido ao partilhar o tempo com vocês e a poder estar a falar com cada um de vocês. Mi nombre, para los que no me conozcan, es Pedro David. Meu nome, para aqueles que não me conhecem, é Pedro David. Padre por mis abuelos, Pedro por mis abuelos Pedro por os avós y David por mi madre. e David pela sua mãe. Nunca me gustaron esos nombres y juntos mucho menos, Nunca gostei desses nomes, mas juntos muito menos. pero ahora pues disfruto que sin saberlo mis padres me estaban dando nombres bíblicos y con mucho significado para mi vida. Mas agora fico muito feliz porque os meus pais, sem saber, estavam a dar-me nomes bíblicos e com muito significado para a sua vida. Estoy casado desde hace 15 años con una mujer preciosa de origen serbio. Estou casado com uma mulher muito bonita desde há 15 anos, de origem sérvia. Tengo dos hijos, uno con 10 años y otra con 8. Tenho dois filhos, um com 10 e outra com 8. Y llevo pastoreando en una iglesia en Madrid 13 años. E sou pastor numa igreja em Madrid há 13 anos. Así que estoy muy feliz de la vida que Dios me ha permitido vivir Estou muito feliz pela vida que Deus me permite viver. y estoy persuadido de que lo que me quede de esta vida, pues quiero vivirla para Él, para Jesús. E estou totalmente convencido daquilo que falta viver esta vida, quero vivê-la para Ele, para Y Jesus. de eso estamos hablando a lo largo de este fin de semana, de vivir para Él, vivir para Jesús. E disso mesmo estamos a falar ao longo deste fim de semana, de viver para Ele, para Jesus. De ocupar el lugar que Él tiene pensado para cada uno de nosotros. De que ocupemos o lugar que Ele tem pensado para cada um de nós. Dice la Biblia que desde antes de la fundación, Diz a Bíblia que desde antes da fundação, Él tenía pensado qué papel íbamos a jugar tú y yo en su iglesia y en este mundo. Ele tinha pensado que papel íamos desempenhar, tu e eu, na sua igreja e neste mundo. Y la pregunta es, ¿conoces tú ese lugar que debes ocupar? E a pergunta é, conheces tu o lugar que deves ocupar? ¿Cuál es tu lugar? Qual é o teu lugar? Y de eso estamos hablando y hemos visto en el fin de semana, el sábado, que hay obstáculos que nos impiden ocupar nuestro lugar. E disso temos estado a falar e vimos no dia de ontem que há obstáculos que nos impedem de estar a viver nesse lugar. Hablamos de las falsas expectativas, a veces esperamos cosas en nosotros, en los demás o en Dios que no van a suceder nunca. Falamos sobre falsas expectativas, que às vezes esperamos coisas de nós mesmos, de Deus ou de outras pessoas que não vão acontecer nunca. Y eso nos genera una frustración, un desánimo que nos aleja del lugar que Dios tenía pensado para nosotros. E isso produz em nós desânimo e uma tristeza profunda que nos afasta do lugar que Deus tem pensado para nós. Hablamos de otro obstáculo, de las inseguridades que genera el experimentar rechazo a distintos niveles. Falamos também sobre a inseguridade, ou seja, a insegurança dos obstáculos que nos levantam, Causada por los rechazos. sim, causada por a rejeição que as outras pessoas têm face a nós. Y hoy quiero hablar acerca de un tercer obstáculo que puede impedirnos ocupar el lugar que Dios. E hoje quero falar de um terceiro obstáculo que pode impedir de que ocupemos o lugar de Deus para nós. Y para ello me gustaría que pudiéramos ir a un pasaje muy conocido de la Escritura, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al Para 32. isso, gostava que fôssemos ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Es la parábola del hijo pródigo, É a parábola do filho pródigo, una de las historias más famosas contadas por Jesús. uma das histórias mais famosas contadas por Jesus. Ha sido una inspiración para muchos artistas a lo largo de la historia, para pintores, para escritores, para cineastas. E tem sido fruto de inspiração para muitas pessoas ao longo da história, pintores, cineastas e outras pessoas Y artistas. para mi propia vida, aunque la he leído muchas veces, cada vez que vuelvo a ella, me inspira de una forma nueva. E na minha vida, ainda que já li muitas vezes, cada vez que a releio e vou a ela, me inspira coisas novas. Así que me gustaría que juntos la pudiéramos analizar en esta mañana, a ver si pudiéramos ser inspirados para encontrar nuestro lugar en la casa del Señor. Assim que eu gostava que pudéssemos meditar nela hoje, estudá-la e para que juntos pudéssemos encontrar e perceber qual é o nosso lugar para desfrutar na casa do Senhor. Esta parábola tiene tres protagonistas principales. Esta parábola tem três protagonistas principais. Y yo quiero hablar solamente de uno, pero voy a repasar
algunas cosas de los otros dos protagonistas. Eu quero falar apenas de um protagonista, mas vamos dar uma olhada rápida sobre os outros dois protagonistas. Así que vamos a ir leyendo poco a poco. Yo voy leyendo. Assim vamos ler pouco a pouco. El versículo 11 dice, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Aquí ya aparece el primer protagonista de la historia, que es el protagonista principal. O versículo 11 diz, e disse mais Jesus, certo homem tinha 2 filhos. E aqui aparece o protagonista principal, o primeiro protagonista. Es este hombre que dice que tiene 2 hijos. Que é este homem que diz que tem 2 filhos. Por lo tanto, era un padre. Portanto, era um pai. Así que el padre es el gran protagonista de esta historia. Assim que o pai é o grande protagonista desta história. Y cuando analizamos los rasgos, las características de este padre, E quando analisamos o caráter, as características deste pai, nos encontramos que era un hombre que tenía abundancia de bienes, riquezas innumerables. percebemos que era um homem que era muito rico, que tinha muita abundância de riqueza, de bens sem números. No le faltaba de nada. Não faltava nada. Ahora, no solamente tenía abundancia, sino que era tremendamente compasivo. Mas não somente tinha muita abundância, mas era enormemente cheio de compaixão. Y también era enormemente generoso. E era também, de uma forma enorme, generoso. Así que a este hombre no le faltaba de nada, Assim que não faltava nada a este homem, lo compartía todo con las personas que estaban a su alrededor partilhava tudo o que tinha com as pessoas que estavam à sua volta y era tan compasivo que lo perdonaba todo. e tinha tanta compaixão que era capaz de perdoar tudo. Así que la casa que regentaba este hombre Assim, a casa que este homem geria era una casa de esperanza. era uma casa cheia de esperança. Era una casa desde la que desde su interior podías mirar al futuro con confianza y con seguridad. Era uma casa que desde o seu interior se podia olhar para o futuro com esperança e confiança. Y una pregunta lógica sería, ¿quién querría salir de esa casa? E uma pergunta com toda a lógica era: quem quereria sair dessa casa? La respuesta lógica, como digo, sería nadie. E a resposta lógica, como eu digo, seria ninguém. Todo el mundo querría vivir en una casa como esa, Toda a gente gostaria de viver numa casa como essa, con un padre como ese. com um pai como esse. Sin embargo, la historia continúa y se nos dice lo siguiente, que el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No entanto, parece ser que a história continua e o menor dos seus filhos diz ao seu pai: Pai, dá-me a parte que me corresponde dos bens. E o seu pai a repartiu entre eles. Versículo 13. Versículo 13 diz: poucos dias. Sí. Diz: poucos dias depois, o filho, mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá acabou por desperdiçar todos os seus bens a viver de uma forma irresponsável. Así que parece ser que uno de esos hijos, el menor, estaba deseoso de alejarse de aquel lugar, de aquella casa. Assim que parece ser que um dos seus filhos, o mais novo, estava a desejar afastar-se, fugir daquela casa, sair de lá. Este hijo lo tenía todo, Este filho tinha tudo, pero no sabía disfrutar de lo que tenía. mas não sabia avaliar e desfrutar daquilo que tinha. Vivía en una insatisfacción crónica, en una falta preocupante de contentamiento. Na sua vida havia uma insatisfação crónica e uma falta de alegria. Y de contentamiento. Era impaciente. Era uma pessoa impaciente. Quería a ciertas cosas y las quería ya. Las quería en el momento que él deseaba. Queria certas coisas e queria que acontecesse no momento em que elas desejava. No estaba dispuesto a esperar el tiempo adecuado para lograr lo que él quería. Não estava disposto a estar à espera do tempo certo para conseguir aquilo que ele queria. Y además era independiente. No quería contar con el consejo, con el apoyo de otras personas y por eso se fue a una ciudad, a una provincia apartada. E, além disso, era uma pessoa independente que não queria ouvir os conselhos das outras pessoas que estavam à sua volta e por isso foi para uma cidade longe. Y estas características del hijo menor le llevan a experimentar un caos, le lleva a experimentar una bancarrota personal sin precedentes. E estas características e estas opções deste filho o leva a experimentar um desastre na sua própria vida e uma coisa sem precedentes. Vamos a ver el resultado de esas actitudes que tenía. Versículos del 14 al 16. Vamos a ver o resultado dessas atitudes dele. Do 14 ao 16 diz: depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Así que este joven fue a un lugar donde vino una crisis terrible. Assim que este jovem foi para uma terra onde veio uma crise muito grande y comenzó a faltarle. e começou a faltar bens. Se pegó a un ciudadano a buscar un puesto de trabajo.
Se juntou cidadão à procura de posto de trabalho y este ciudadano se burló de él llevándole a una hacienda lejos a cuidar cerdos. e este cidadão gozou com ele, fez burla dele e o levou para uma terra longe, para um lugar longe, para cuidar de porcos. Y nos dice que cuando estaba cuidando cerdos tenía tanto hambre que estaba dispuesto a comerse las algarrobas de los cerdos. E diz que enquanto ele estava a cuidar daqueles cerdos, ele tinha tanta fome que estava disposto a comer as alfarrobas daqueles próprios porcos. Pero nadie le daba. Mas ninguém lhe dava nada. Seguía con el hambre en su estómago. Continuava com a fome no seu estômago. Así que la libertad y el placer que este joven buscaba lejos del padre Assim que a liberdade e o prazer que este jovem buscaba longe do seu pai se tornó en dolor, en soledad y en pobreza. tornou-se em dor, em solidão e em pobreza. El hijo menor perdió el control de su vida, perdió el rumbo de su vida. O filho mais novo perdeu o controle e o rumo da sua própria vida. No se podía caer más bajo. Não podia ir mais fundo, Pero contra todo pronóstico, mas contra tudo aquilo que era prognóstico, el hijo menor logra reconducir su vida o filho menor ou mais novo consegue reconduzir a sua vida y experimentar cambios significativos. e experimentar mudanças muito grandes. ¿Cómo lo hizo? Versículos 17 al 24. Como é que ele fez? Vamos ler do versículo 17 ao 24. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui a passar fome? Vou levantar-me e irei até ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti o céu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai o viu. Enchendo-se de compaixão, correu e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos seus pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Así que 3 grandes aciertos que tuvo este hijo menor para reconducir su vida. Então 3 boas atitudes assertivas que teve este filho para reconduzir a sua vida. Hemos leído que el hijo menor volvió en sí. Lemos que o filho mais novo voltou a encontrar-se a si mesmo. Volvió en sí y lo primero que recordó fue la bondad de su padre. E a primeira coisa que ele se lembrou e recordou foi da bondade do seu pai. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Disse: Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm tanta abundância? Se acordó de que su padre lo tenía todo Lembrou-se que o seu pai tinha tudo y que lo compartía todo. e que partilhava tudo. Se acordó de que su padre era el único que podía sacarle de la situación en la que él se encontraba. Lembrou-se que o seu pai era a única pessoa que podia livrá-lo da situação em que ele estava. Y si queremos experimentar cambios significativos en nuestra vida, lo primero que tiene que venir a nuestra mente no es culpabilidad, no es condenación, E se queremos experimentar mudanças significativas na nossa vida, a primeira coisa que temos que experimentar não é condenação, nem no es culpa, culpa, es la conciencia de que tenemos un Dios amoroso dispuesto a ayudarnos. mas a consciência de que temos Deus que é amoroso e que está sempre disposto a ajudar-nos. Eso es lo que vino a la mente de este hijo Isso menor. foi aquilo que veio à mente daquele filho Em mais primeiro novo. lugar. Em primeiro lugar. Y esa conciencia del amor del Padre le llevó a tener una actitud humilde y reconoció que había pecado. E essa consciência o levou a ter uma atitude humilde e a reconhecer que tinha pecado. Dice: he pecado contra Dios y contra ti, Padre. E ele disse: pequei contra Deus e contra ti, meu Mi pai. problema no eres tú, Padre. O meu problema não és tu, No pai. eran los jornaleros que nos servían. Não eram os trabalhadores que te serviam. No era el alcalde del pueblo. Não era como El se chama? O presidente da junta. No era mi hermano mayor. Não era o meu irmão mais velho. El problema soy yo. El error lo he cometido yo. O problema sou eu, o erro cometi eu. Y esa humildad le llevó a experimentar cambios. E essa humildade o levou a experimentar mudanças. Si queremos experimentar cambios, vamos a tener que estar dispuestos a reconocer nuestros fallos, nuestros errores. Se queremos experimentar mudanças, vamos ter que estar dispostos a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as coisas que fazemos mal. Ahora, este hijo menor fue más allá del simple reconocimiento. Estuvo dispuesto a experimentar las consecuencias que se derivaron de sus errores. Este filho mais novo foi além de reconhecer os seus erros. Ele esteve disposto A experimentar las a experimentar as consequências daquilo que
ou seja, fruto dos seus erros. Él dice, cuando vaya mi padre le voy a decir, ya no soy digno de ser hijo tuyo. Ele disse, quando for ter com o meu pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Hazme como uno de tus jornaleros. Estoy dispuesto a bajar mi nivel de vida. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Estou disposto a baixar no meu nível de vida. Entiendo que he pecado y que hay unas consecuencias. Estoy dispuesto a asumir esas Eu consecuencias. compreendo que pequei e que há umas consequências e estou disposto a assumir essas consequências. Así que la humildad de este hijo fue grandiosa. Assim que a humildade deste filho foi muito grande. No rehuía las consecuencias de sus pecados. Não? No rehuía, no evadía. Sim, não fugia das consequências dos seus pecados. Pero tuvo una tercera acción también muy interesante este hijo menor. No solo se quedó en unas buenas intenciones, todo lo que él Teve dijo, também uma terceira atitude boa, não só en buenas intenciones. ficou nas boas intenções, Dice que se levantó y fue a su padre. Así que llevó a la práctica aquello que había pasado por su mente y por su corazón. diz que ele que se levantou e foi à prática, ou seja, levou aquilo que ele tinha na mente e no seu coração a fazer, a Esto atitudes es importante práticas. también para el cambio. Isto é importante também para uma mudança. No es suficiente solo pensar en el amor de Dios y en su misericordia. Não é suficiente só pensar no amor de Deus e na sua misericórdia. No es suficiente con decir, sí, la verdad es que he cometido algunos errores y merecería algunas consecuencias. Não é suficiente dizer sim, a verdade é que cometi alguns erros e mereci algumas consequências. Necesito dar pasos en una dirección opuesta a la que iba. Necessito dar passos numa direção diferente e totalmente oposta àquela que eu tenho caminhado. Eso es un síntoma de un verdadero arrepentimiento. Isso é um sintoma de um verdadeiro arrependimento. Y el verdadero arrepentimiento nos lleva al cambio. E o verdadeiro arrependimento nos leva a mudar. Y esto es lo que le sucedió a él, porque cuando se fue acercando a la casa del padre, se nos dice que el padre lo vio de lejos y salió corriendo. Isso foi o que aconteceu a ele, porque diz a palavra quando ele se ia aproximando da casa do pai, o pai o viu de longe e saiu a correr em sua Y direção. se tiró a su cuello, no para ahogarle, E se atirou ao seu pescoço, não para asfixiá-lo, sino para besarle. senão para beijá-lo. En aquella época ningún hombre importante ni corría ni besaba a sus hijos en público. Naquela época, nenhum homem que fosse muito importante nem corria, nem beijava em público ao seu filho. Así que este hombre se rebajó delante de los demás para cubrir la desnudez de su hijo menor. Assim que este homem se humilhou, rebaixou-se a si mesmo para abraçar o seu filho, cobrindo a nudez do seu Y encima, filho. no solamente le abraza y le recibe con esa afectuosidad tan grande, Não somente ele o recebe e o abraça de uma forma tão afetiva, sino que le da 3 regalos. senão que lhe dá 3 presentes. Le da calzado para sus pies, pues venía descalzo. Lhe dá calçado para os seus pés porque estava descalço. Y esto es que él quiere restaurar la posición que él tenía como hijo. E isso quer dizer que ele queria restaurar a posição que aquele jovem tinha como filho. En aquella época los que iban descalzos eran los esclavos. Y un hijo de un hombre noble nunca iba descalzo. Naquela época as pessoas que iam descalças eram os escravos e um filho de um homem nobre nunca ia descalço. Así que lo primero que hizo el padre es, tú vuelves a ser mi hijo, tú no vas a ser un jornalero para mí. Assim, aquilo que fez aquele padre foi dizer: tu voltas a ser o meu filho, tu não vais ser apenas um trabalhador. Tu para lugar mim. en esta casa es el lugar de hijo. O teu lugar nesta casa é o lugar de filho. Y le dio un segundo regalo, E un lhe- anillo. E lhe deu um segundo presente, um Un anel. anillo que le restauraba sus privilegios. Um anel que lhe restaurava os seus privilégios. Y él iba a seguir haciendo negocios en nombre del padre. E ele continuaria a fazer negócios em nome do seu pai. Él volvía a tener autoridad delegada del padre. Ele voltava a ter a autoridade dada por seu pai. Y lo tercero fue que le dio unos vestidos limpios y nuevos. E o terceiro presente foi que lhe deu uma roupa limpa e nova. Le restauró su dignidad. Restaurou a sua dignidade. Así que regalos que nos hablan del amor tan grande que tenía este padre por este hijo menor. Assim, são presentes que nos falam do amor tão grande que tinha este pai por seu filho mais novo. Y encima va y le hace una fiesta matando al becerro más gordo que tenía. E ainda por cima, faz uma grande festa matando o bezerro melhor, mais gordo que tinha. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos asando al becerro gordo para luego E isso é o que estamos disfrutar. a fazer hoje aqui. Ya huele a becerro gordo, ¿no? Muy Já bien. cheira a bezerro gordo. Así que la crisis de este hijo menor no fue su final, Assim que a crise deste filho menor não foi o final dele, sino fue un punto de inflexión. senão foi um ponto que o impulsionou. Y de la misma manera tu crisis particular no tiene que ser tu final, E da mesma forma, também a tua crise particular não tem que ser o teu final, sino que puede ser una oportunidad para crecer, desarrollarte y madurar. senão que pode ser uma oportunidade para tu cresceres, desenvolver-te e amadureceres. ¿De qué depende? De que depende isso? De ti. De ti. Porque tenemos un padre que tiene todas las riquezas que nosotros necesitamos a nivel espiritual también
porque temos um pai que tem todas as riquezas que nós necessitamos e também a nível espiritual. Tiene una generosidad que lo quiere compartir todo con nosotros Tem uma grande generosidade que quer partilhar tudo connosco. y es tremendamente compasivo, dispuesto a perdonarlo todo. Sí, todo, absolutamente todo. E é enormemente cheio de compaixão que está disposto a perdoar-nos tudo, absolutamente tudo. Así que esos son los dos protagonistas iniciales de esta historia, pero vamos a hablar del tercero así- y es el que yo me quiero centrar. Assim que ahora estes são mismo. os dois protagonistas da história iniciais e vamos falar de um terceiro que é aquele que eu me quero concentrar. Vamos a leer desde el versículo 25 al 32. Vamos ler desde o versículo 25 ao 32. E o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. Este lhe respondeu: o teu irmão voltou e o teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca te desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me destes um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e agora reviveu. Havia-se perdido e agora foi achado. Así que este es el tercer protagonista, el hermano mayor, el hijo mayor de este hombre. Então encontramos o terceiro protagonista, o irmão mais velho daquele jovem. Si analizáramos esta historia de manera superficial, Se analisássemos esta história de uma forma superficial, llegaríamos a la conclusión de que el hijo menor era un sinvergüenza. chegaríamos à conclusão que o filho menor não tinha vergonha nenhuma. Era un derrochador. Era um desaproveitador. Era un hijo que había deshonrado gravemente a su padre. Era um filho que tinha desonrado gravemente ao seu pai. Y sin embargo, si mirásemos al hijo mayor, Mas também, se olhássemos para o filho maior, diríamos es un hijo ejemplar. é um filho exemplar. Es un hijo que respeta a su padre. É um filho que respeita o seu pai. Es un hijo que se ha quedado en la casa para ayudar a su padre. É um filho que permaneceu na casa para ajudar ao seu pai. Es un hijo trabajador que no derrocha los recursos que tiene. É um filho trabalhador que não malgasta os recursos que tem. Es un hijo que se sacó la carrera, É um filho que terminou a sua carreira académica. que se hizo su máster, su doctorado, Que é mestre e fez doutoramento. que se casó con la mujer que el padre quería que se casara. Que se casou com a mulher que o pai queria que ele se casasse. Así que esa era un poco la imagen, así superficialmente, que se podría tener de estos dos hijos. Assim que esta seria a imagem superficial que se podia ter destes dois filhos. Ahora, ¿qué pasaría si miráramos un poquito más profundo la vida de este hijo mayor? Agora, o que acontece se nós olharmos mais profundamente para a vida deste filho mais velho? Si le hiciéramos una radiografía, unos rayos Se X, fizéssemos uma radiografia, si raio-x, colocáramos un haz de luz concentrado para ver lo que hay detrás de la fachada, se colocássemos foco de luz concentrado para ver o que há por trás da sua fachada, ¿cómo sería este joven realmente? como seria realmente este jovem? ¿Sería tal y como lo hemos descrito ahora mismo? Será que é tal e qual como o descrevemos antes? ¿O sería muy diferente? Ou será que é muito diferente? Lo cierto es que el hijo mayor había hecho que la gente pensara que era el hijo bueno y el hijo fiel. O certo é que o filho mais velho fez com que as pessoas à sua volta pensassem que ele era o filho melhor, o filho mais responsável. De cara a la galería, este joven era una joya. Diante da assistência das pessoas que viam, este filho era uma joia. Pero vamos a ver que no se diferenciaba mucho de su hermano menor. Mas vamos perceber que não havia muita diferença do seu irmão mais novo. Por ejemplo, en el versículo 25 que hemos leído, Por exemplo, no versículo 25, vemos una lemos primera característica de este joven, y es que él también estaba distanciado de su padre. Mirad, dice que su hijo mayor estaba en el campo. Então, a primeira característica que vemos neste filho mais velho é que ele também estava distante do seu pai. A palavra diz que este filho estava no campo. Cuando el hermano menor vino a la casa del padre, el hermano mayor no estaba en la casa. Quando o filho mais novo regressou à casa do seu pai, o mais velho não estava na casa. ¿Dónde estaba este hermano mayor? Onde estava ele, este irmão mais velho? En el campo, trabajando o cuidando de las cuadrillas de los jornaleros que tenían. Num campo, trabalhando ou cuidando dos grupos de trabalhadores que eles tinham. Eso dicen algunos comentaristas bíblicos. Isso diz alguns comentaristas da Bíblia. Pero la fiesta que había preparado el padre no era una fiesta que se realizaba en 5 minutos. Mas a festa que o pai realizou
que promoveu não era uma festa que se organizasse em 5 minutos. Algunos piensan que era una fiesta que se tardaban varios días en preparar. Alguns pensariam que era uma festa que tardaria vários dias para preparar. Y cuando la fiesta se pone en marcha, el hijo regresa y no se había enterado de nada de lo que había pasado. ¿Dónde estaba el hijo mayor? E quando a festa então finalmente acontece e começa a desenvolver-se, o filho mais velho não estava em casa. Então onde estava o filho mais velho? Probablemente era de esos jóvenes que viven en casa del padre, pero apenas están presentes en la casa o apenas se relacionan con el padre. Provavelmente será como esses filhos que hoje vivem na casa dos pais, mas apenas se relacionam com os seus pais. Apenas estão presentes. Las ausencias de este hijo eran prolongadas. A ausência deste filho era prolongada. Apenas tenía comunicación con el padre, por lo que vemos. Não existia comunicação com o seu pai, por aquilo que percebemos. Me recuerda mucho a mi etapa desde los 16 hasta los 19 años. Recorda-me muito a etapa dele. A minha também foi parecida, mas a dele. Entre os 16 e os 19 años. E os 19 anos. Yo vivía con mi madre y con mi hermana pequeña. Eu vivia com a minha mãe e a minha irmã mais nova. Yo estaba en la casa. Eu estava na casa. Mi padre no vivía con nosotros, se había ido. O meu pai se tinha separado, já não vivia connosco. Mi hermana mayor ya no estaba en la casa, había salido. A irmã mais velha já tinha também saído da casa. Y yo estaba con mi madre, trabajaba y la apoyaba económicamente para enfrentar los gastos. Eu estava então com a minha mãe, trabalhava e a apoiava economicamente para enfrentar as despesas da casa. Aparentemente yo era el hijo bueno y fiel. Aparentemente eu era o filho bom e fiel na casa. Pero apenas tenía relación con mi madre. Mas não existia qualquer relação com a minha mãe. Yo me ausentaba prolongadamente de la casa. Eu saía de forma prolongada da minha casa. La comunicación que tenía con mi madre era por notas que nos pegaba en el frigorífico. A forma de falar com a minha mãe era através de recados em papéis que punha no frigorífico. Ella no sabía nada de mí. Ela não sabia nada de mim. Yo no sabía nada de ella. Eu não sabia nada dela. Yo trabajaba por las tardes y por las noches. Eu trabalhava durante a tarde e a noite. Y venía a la 1 o a las 2 de la mañana. E chegava de madrugada a 1 ou 2 horas. Después de trabajar me iba con mis amigos a la discoteca. Depois de trabalhar ia com os meus amigos para as discotecas. Así que yo vivía en la casa, pero no tenía comunicación con mi madre. Assim que eu vivia na casa, mas não havia qualquer relação ou comunicação com a minha mãe. Algo parecido creo que le sucedía a este hijo mayor. Podemos ver que é alguma coisa parecida àquilo que acontecia a este filho mais Y hemos velho. leído también en el versículo 26 y 27 que cuando este joven vino a la casa, en vez de llamar al padre para preguntar qué es lo que sucedía, llama a uno de los criados. E percebemos também que este filho mais velho, quando chega à casa do campo, em vez de chamar ao seu pai para perguntar o que aconteceu, chamou a um dos seus criados. ¿Por qué no va y le pregunta al padre, oye, ¿qué es este sonido de danza y de música y este olor a asado? Porque será que ele não foi diretamente ter com o seu pai e lhe perguntou por que está a acontecer esta música e este cheiro a carne assada? Yo creo que es una demostración más de este distanciamiento que él tenía con el padre. Eu creio que é uma demonstração mais desta separação, distanciamento que ele tinha do seu pai. Él buscaba la información en las personas inadecuadas. Ele procurava a informação nas pessoas que não eram as adequadas. Buscaba conocer lo que estaba pasando con el padre a través de intermediarios. E procurava conhecer o que acontecia com o seu pai através de pessoas Y intermediárias. vivir un cristianismo de esa manera es un error totalmente. E se vivemos cristianismo dessa maneira é erro Si queremos grande. preguntar qué está pasando al padre con nuestras vidas o con nuestra situación y le preguntamos a un intermediario, podremos salir muy confundidos. Se queremos saber o que está a acontecer com o pai ou com aquilo que está a acontecer à nossa volta e perguntamos a pessoas intermediárias, podemos ser muito confundidos. Hay personas que buscan a Dios a través de los santos y de las santas Há pessoas que procuram Deus através de santos e santas y eso siempre trae confusión. e isso sempre traz confusão. Eso trae una información incompleta Isso traz uma informação incompleta. y es una demostración de que nosotros estamos alejados de la comunión. con E el isso Padre. demonstra que nós estamos longe da comunhão com o nosso Pai. Pero también vemos otro rasgo que dice que cuando este jornalero le informó de lo que sucedía, Mas também vemos outra característica, que vemos que quando este servo informou o filho mais velho do que estava a acontecer, dice que este hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa para celebrar la fiesta. diz que este filho mais velho ficou de tal maneira zangado que não quis entrar na festa. ¿Con quién se enojó el hijo? Com quem ficou zangado o filho? Con el padre. Com o pai. Se enojó con el padre y reveló ahí, pues, que tenía una rebelión secreta en su corazón, que no respetaba las decisiones del padre. Ficou de tal maneira zangado com o seu pai que revelou aí que ele tinha no seu coração alguma coisa contra o seu pai. Así que un síntoma más de distanciamiento con el padre. Assim que isso era sintoma mais
de mostrar que estava distanciado do seu pai. No era tan obediente como parecía. Não era Este tão hijo. obediente como parecia. No respetaba tanto las decisiones de su padre No. como parecía. Não respeitava tanto as decisões do seu pai como parecia. Y luego el padre deja la fiesta y sale a buscar a su hijo mayor. E logo o pai abandona a festa e vai em busca do seu filho mais velho. Y hemos leído que el padre le rogaba que entrase a la fiesta. E podemos ler que o pai rogava-lhe que ele entrasse na festa. Y él se niega, dice, no voy a entrar. E ele se nega e diz, não vou entrar. Y le lanza un reproche tremendo que habla de la enemistad tan grande que había en el corazón de este hijo contra su padre. E lhe lança, ou seja, ele tira uma reprovação tão grande que revela a inimizade que havia entre este filho e o seu pai. Le dice, ¿tantos años que te sirvo? E ele diz, há tantos anos que eu te sirvo. El término servir es la palabra griega doulos, que significa esclavo. O termo servir é a palavra grega doulos, que significa escravo. Y le está diciendo al padre, he sido un esclavo para ti, me tienes esclavizado en esta casa. E está a tirar a cara do pai dizendo, eu fui um escravo para ti, tu me tens escravizado nesta casa. Y nunca me has dado ni un cabrito para disfrutar con mis amigos. E nunca me oferecestes nem um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Así que nos está revelando esa herida oculta que tenía este hijo en contra de su padre. Assim que ele está a revelar esta ferida oculta, profunda que tinha contra o seu Y pai. probablemente esto es lo que le había hecho distanciarse del padre, al igual que su hermano menor. E provavelmente isso era o que tinha feito com que ele se distanciasse do seu pai, tal como fez o seu irmão maior. Y esto es un o peligro menor. impresionante en nuestra vida, E isto é um perigo muito grande na nossa vida. el estar distanciados del padre. O facto de estarmos distanciados do pai. Si queremos ocupar nuestro lugar, Se queremos ocupar o nosso lugar, vamos a tener que invertir en cercanía con el padre. vamos ter que investir em estar pertinho do nosso pai. Ahora, a veces el distanciamiento, el alejamiento de Dios es algo que se produce poco a poco, de manera paulatina. Às vezes o distanciamento entre nós e Deus é uma coisa que acontece paulatinamente, pouco a pouco. Y puede pasarnos como a este hijo mayor, que estemos muy lejos del padre y no nos hayamos dado ni cuenta. E pode acontecer como este filho mais velho, que estejamos tão longe do pai e não nos demos nem conta. Por eso es importante detectar cuáles son esas señales que nos indican que estamos alejándonos de la intimidad con el padre. Por isso é importante que nós possamos perceber e detectar por pequenos sinais o que é que nos está a fazer afastar-nos da intimidade do nosso Porque pai. alejados del padre no podremos ocupar nuestro lugar. Porque se estamos longe do pai, nunca poderemos ocupar o nosso lugar. Así que, ¿te has observado últimamente en tu interior para ver si hay algún indicador que te esté mostrando que estás alejándote preocupantemente del padre? Assim tens feito uma análise interior, tens-te observado interiormente para ver se há algum sinal que te está demonstrando que tu estás afastando-te da intimidade do pai. Hay muchos indicadores, pero déjame mencionarte alguno. Há muitos indicadores, mas vou mencionar alguns. Por ejemplo, la apatía. La apatía es un indicador de distanciamiento con el Por padre. exemplo, a apatia, ele é um indicador de distanciamento do nosso pai. Cuando dejamos de estar interesados en orar o en estudiar la palabra de Dios, Quando perdemos o interesse por orar e estudar a palavra de Deus. cuando perdemos interés en escuchar la palabra de Dios a través de los portavoces que Dios pone sobre nuestra vida, Quando nos perdemos o interesse de escutar a palavra de Deus através dos porta-vozes que Deus coloca eso nas puede nossas ser un vidas. indicador, una alarma que nos tenga que despertar para hacer un cambio. Isso pode ser um indicador e um alarme dentro de nós que nos pode despertar para uma mudança. Cuando en nuestra vida enfrentamos numerosos conflictos relacionales con las personas que están ahí a nuestro alrededor. Quando na nossa vida enfrentamos bastantes conflitos de relações com as pessoas que estão à nossa volta, Cuando no puedes dejar de ver lo malo que hay en los demás. quando não consegues parar de olhar e ver as coisas más que há nas outras pessoas à tua volta, Cuando las heridas que te han infringido otros están ahí muy frescas y te recreas una y otra vez en ellas. quando as feridas que tens dentro de ti estão tão frescas que acabas por estar sempre a pensar nelas e a remoer-las dentro de ti. Cuando te cuesta perdonar al que te ofende. Quando te custa perdoar aquele que te ofende. Puede ser un indicador preocupante de que estás alejándote progresivamente de Isso la pode comunión ser con el Padre. indicador muito importante que te mostra que te estás a afastar paulatinamente da relação com o teu pai, da intimidade. Cuando el pecado ya no supone una carga pesada para nosotros, Cuando sino que es llevadero. Quando o pecado já não te incomoda e não te faz sentir pesado, é uma coisa leve. Cuando nuestra conciencia está insensible y ya no nos reprende por nada de lo que hacemos o decimos. Quando a nossa consciência se torna tão insensível que já não nos reprova por nada das coisas erradas que fazemos. Esa puede ser una señal más de Esa- que estamos alejándonos del Padre. Isso pode ser um sinal também mais de que estamos a afastar-nos do nosso Así pai. que es un tiempo donde necesitamos a mirar hacia el interior a ver si hay alguna luz que deba ser tratada. En nuestra Assim vida. que é um tempo em que nós devemos olhar para o nosso interior e ver se há algum sinal, uma luz que nos mostra que nos estamos a afastar. Porque si no se tratan esas luces, vamos a quedar fuera
del lugar que Dios tiene para nosotros. Porque se não tratamos desses sinais, dessas luzes, nós vamos acabar por ficar fora do lugar que Deus tem para nós. Ahora, hay otro rasgo de este hijo mayor que nos ayuda a ver realmente quién era este hijo. Agora, há outro traço de caráter deste filho mais velho que nos ajuda a mostrar quem é este filho. Yo le llamo ceguera personal. Eu chamo-lhe de cegueira pessoal. Hemos leído que el padre salió de la fiesta y le rogó a este hijo que entrase. Nós lemos que o pai saiu à festa e lhe rogou de uma forma veemente que ele regressasse ou que ele entrasse na festa. Y cuando el hijo mayor responde al padre, E quando o filho mais velho responde ao pai, se describe a sí mismo de una manera que es errónea. ele se descreve a si mesmo de uma maneira que é errada. Dice, te he servido como un esclavo. Ele diz, servi-te como um escravo. Me siento esclavizado por ti. Sinto-me escravizado por ti. ¿Pero eso era una realidad? Mas isso seria uma realidade? ¿Creemos realmente que este hombre que hemos hablado que era compasivo, generoso, tenía esclavizados a sus hijos? Mas isto será que é uma realidade? Será que acreditamos que este homem, que é descrito como compassivo e misericordioso, tinha escravizado aos seus filhos? ¿Realmente este hijo mayor tenía el mismo estatus que un esclavo de la época? Realmente este filho mais velho tinha o mesmo status que o de um escravo da época ou de um servo da época? No sé qué piensas tú, a mí me parece que no. Não sei o que pensas tu, mas a mim parece-me que não. Es más, sigue describiéndose a sí mismo y dice, no te he desobedecido jamás. É mais, ele descreve-se a si mesmo e diz, nunca te desobedeci jamais. ¿Estamos seguros de eso? ¿Que eso era real? Estamos seguros disso, que isso é real? Hemos dicho que el padre salió y le dijo, entra. Lemos que o pai saiu e disse, entra. Y él dice, no. E ele diz, não. Y el padre dice, entra. E o pai diz, entra. No. E ele, não. Y el padre dice, entra. E o pai diz, entra. No. E ele, não. ¿Realmente era un hijo tan obediente? Será que realmente era um filho tão obediente? Que levante la mano quién es un hijo que aquí que no ha desobedecido jamás a su padre. Que levanta a mão um filho que haja aqui que nunca desobedeceu ao seu pai. ¿Nadie? ¿Pero qué iglesia es esta? Pues efectivamente nadie, ninguno de nosotros ni tampoco él. Pero él tenía en su mente que nunca jamás había desobedecido a su padre. Estaba ciego personalmente. Realmente ninguém, mas ele tinha na sua mente que ele nunca tinha desobedecido ao seu pai. Estava cego na sua mente. Y dice también, nunca me has dado un cabrito. E disse também, nunca me deste um cabrito. ¿Estamos seguros de eso? Será que é verdade isso? Pero ¿no os acordáis que hemos visto que el padre repartió su herencia entre sus dos hijos? Na realidade não percebemos que logo no início da história diz que o pai repartiu os seus bens pelos seus filhos? Y a este le dio 2/3 de todo lo que tenía. E Por ser el a primogénito. este, como era o primogênito, lhe deu 2/3 de tudo o que tinha. Es que se había olvidado de que su padre ya le había dado todo, el doble de lo que él tenía. E é que se tinha esquecido que o seu pai já lhe tinha dado o dobro daquilo que ele tinha? ¿Seguro que el padre le escatimó un cabrito a él? Será que o pai lhe rejeitou dar-lhe um cabrito a ele? ¿O era una impresión que él tenía? Ou era algo que ele pensava, uma impressão que ele tinha? Era algo erróneo en su interior. Era algo totalmente errado no seu interior. De hecho, en el versículo 31... E podemos ver até no versículo 31. Sí. Ay. El versículo no está ahí. En el versículo 31 el padre le dice, hijo, No, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. até podemos ver que no versículo 31 o pai lhe responde e diz, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Así que lo que le está diciendo es, ¿te estás engañando? Assim que ele está dizendo, estás enganado? Tú estás viendo una realidad diferente a la que yo veo. Tu estás a ver uma realidade totalmente diferente àquela que eu percebo. Tienes Vejo. una idea distinta a la de la realidad. Tens uma ideia totalmente diferente da realidade. Y esto es algo muy natural en los seres humanos. E isso é uma coisa muito natural nos seres humanos. Somos expertos en autoengañarnos. Somos expertos em auto-enganar-se. Somos nós mesmos. expertos en esquivar la verdad Somos expertos em esquivar-nos da verdade. para que la verdad no nos dañe, no nos hiera. Para que a verdade não nos faça ferida, não nos faça dano. Somos expertos en transformarla para que nos sea favorable y nos deje bien. Somos expertos em manipulá-la para que nos faça favorável e nos vá bem. Y eso que nos hace sentir inicialmente bien, el autoengaño, E isso que nos faz sentir inicialmente bem, auto-engano, produce terribles consecuencias para nuestra vida espiritual. produz terríveis consequências na nossa vida espiritual. Nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros. Impede-nos de ver o que Deus tem para Nos nós. impide ver qué clase de Dios tenemos nosotros. Impede-nos de ver que classe de Deus nós temos. Y además nos aleja del lugar donde deberíamos estar. E ainda por cima nos afasta do lugar onde nós devíamos estar.
Y hay una tercera característica y última de este hijo A mayor, terceira característica e última deste filho que mais es velho, obvia, ¿no? Y es la del rechazo y el aborrecimiento que tenía hacia su hermano. que é óbvia, que é a rejeição a zanga que ele tinha com o seu irmão. En el versículo 30 le está hablando el hijo mayor al padre acerca de su hermano y dice, tu hijo ha consumido sus bienes con rameras. No versículo 30 vemos este filho mais velho a dizer ao pai, este teu filho destruiu e consumiu todos os seus bens com prostitutas. Así que la forma en la que habla de su hermano es una forma llena de enemistad y de odio. Assim, a forma que ele fala em relação ao seu irmão denota-se inimistade e ódio. Dice, tu hijo. Ele diz, este teu filho, Oye, que es también tu hermano. olha, que é também teu irmão. No sé cuántos están aquí casados y tienen hijos, pero cuando uno de los hijos la lía, dice, tu hijo ha sido el que lo ha hecho, ¿no? Não sei quantos de vocês estão casados, mas quando um dos seus filhos faz alguma coisa rara ou má, diz, o teu filho é que a fez. Ahora, cuando hacen cosas buenas, dice, sí, es que es mi hijo. Mas quando fazem coisas boas, dizem, é o meu filho. Así que se desvincula de la relación que tiene con su hermano, Assim que se desliga da relação que tem com o seu irmão, como que culpa al padre por lo que ha hecho su hermano, incluso, como culpando inclusive ao pai por aquilo que o irmão fez, pero además se recrea en señalar los errores que había cometido el hermano. mas ainda por cima se alegra em apontar os erros que cometeu o seu irmão. Incluso tengo la impresión de que los agranda, Inclusive tenho a impressão que ele os aumenta, porque dice que había consumido sus bienes con rameras. ¿Cómo lo sabía él? porque diz que ele que consumiu todos os seus bens com prostitutas. Como é que ele sabia disso? No se ha dicho nada en la historia acerca de este punto. Não diz nada na história acerca disto. Pero él se lo ha imaginado, le ha hecho más feo al hermano menor de lo que era y le ha metido ahí con las rameras. Mas ele se o imaginou, fez as coisas ainda mais feias nos acontecimentos do irmão mais novo e o envolveu aí com prostitutas. Así que este hermano mayor se erige como el juez de su hermano menor y del padre. Assim como que este filho mais velho se auto-intitula como juiz, se faz juiz do seu irmão mais novo e do Ahora, seu pai. la pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando tu hermano decidió irse de casa? Agora a pergunta é, onde é que tu estavas quando o teu irmão decidiu ir-se embora de casa? Déjame recordarte que en la época bíblica los hermanos primogénitos eran los encargados de tener a la familia unida. Deixa-me lembrar-te que no tempo da época bíblica, os irmãos mais velhos, os primogênitos, eram aqueles que eram encarregados de manter a sua família unida em casa. Así que este hermano mayor, cuando su hermano menor se fue, hasta lo celebró y dijo, menos mal, ya estoy solo yo aquí con la casa. Assim que este irmão mais velho, quando o seu irmão mais novo se foi, ele ficou muito feliz e disse, ainda bem, agora já estou aqui sozinho em casa. Yo no, que se pudra por allí fuera de este lugar. Se vai embora e apodreça fora daqui, Pero él longe daqui. tenía que haber salido corriendo a buscar a su hermano menor Mas o que ele devia ter feito era sair a correr à procura do irmão y haberle mais convencido novo de que regresara a la casa del e tê-lo padre. convencido a regressar à casa do pai. De hecho, el padre le dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. E nós podemos ver que até o seu pai diz, era necessário fazer esta festa ao teu irmão, porque o teu irmão estava longe, estava morto e agora ha revivido e nós temos que celebrá-lo. Así que la actitud de este hermano no era la correcta hacia su hermano menor. Assim que a atitude deste irmão não era a correta para o seu irmão mais novo. Debía hacer una fiesta y alegrarse, Ele deveria fazer festa e alegrar-se, en vez de estar señalando los pecados de su hermano em lugar menor. de estar sempre a apontar para os erros e os pecados do seu irmão menor. Y eso desvela qué corazón tenía en realidad. E isso nos revela que coração ele tinha na Y nos realidade. enseña que nosotros también debemos ser hermanos mayores para otras personas. E isso nos ensina que nós devemos ser também irmãos Esse mais é um- velhos para outras pessoas. Ese es un lugar que debemos ocupar aquí, en la casa de Dios. É o lugar que nós temos que ocupar aqui na casa de Deus. Debemos enfocarnos en aquellos hermanos menores que tienen problemas y ayudarles a salir de esos problemas. Devemos focar-nos naqueles irmãos mais novos que têm problemas e devemos ajudar-los a sair desses problemas. No estamos aquí para juzgar al que ha caído. Não estamos aqui para julgar aquele que caiu. No estamos aquí para hacerle la zancadilla al que está Nos- débil. Não estamos aqui para fazer rasteiras àquele que está fraco. Estamos aquí para ser hermanos mayores para alguno de nuestros hermanos. E estamos a nuestro aqui alrededor. para ser irmãos mais velhos para alguns dos nossos irmãos. Y ser hermano mayor no es fácil. E ser irmão mais velho não é fácil. Yo lo sé. Eu sei. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es difícil encontrar un hermano mayor que hiciera lo correcto. E na Bíblia é difícil encontrarmos um irmão mais velho que fez as coisas corretas. De hecho, Caín, que era el hermano mayor de Abel y Bien. era el primogénito de Adán y Eva, Vemos Caim, que era o irmão mais velho de Abel e o primogênito de Adão e Eva, decidió matar a su hermano en vez de
cuidarle y protegerle. Decidiu matar o seu irmão em lugar de cuidá-lo e protegê-lo. Esaú, el hermano mayor de Jacob, Esaú, o irmão mais velho de Jacó, se enfadó con Jacob y también buscó matarle. ficou muito zangado com Jacó e também procurou matá-lo. Los hermanos mayores de José, Os irmãos mais velhos de José, cuando José venía a preguntar cómo estaban para llevar noticias a su padre, quando ele veio ter com eles para perguntar como estavam para levar as notícias ao seu pai, le vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban para Egipto. o venderam como escravo a uns mercadores que iam para o Egito. Los hermanos mayores de David despreciaban vez tras vez al propio David. Os irmãos mais velhos de Davi desprezavam uma e outra vez ao próprio David. Amnón, el hijo mayor uno de los hijos mayores de David y hermano mayor de Tamar, Amnão, dos filhos mais velhos de Davi, irmão de Tamar, en vez de cuidarla y respetarla, em la vez, violó. em vez de cuidá-la e respeitá-la, violou-a. Así que los hermanos mayores en el Antiguo Testamento nunca salen bien parados, Assim que os irmãos maiores no Antigo Testamento nunca ficam bem na história, porque ser hermano mayor no es tan fácil. porque ser irmão mais velho não é fácil. Y a lo mejor tú tienes dificultades para ser un hermano mayor que se preocupe por otros. E se calhar tu tens algumas dificuldades em ser um irmão mais velho que Es normal. se preocupa com outros. É normal. Ahora, también puede que tú estés en una situación de hermano menor y estés buscando un hermano mayor que te ayude a volver al camino. Agora pode ser que também sejas um irmão menor e que estás à procura de um irmão mais velho que te possa ajudar a regressar ao caminho. Y no encuentras a nadie que te ayude. E não encontras a ninguém que te ajude. Tengo buenas noticias para ti. Tenho boas notícias para ti. Jesús es tu hermano mayor. Jesus é o teu irmão maior. Él es el primogénito de entre los E muertos. ele é o primogênito dentre os mortos. Y Él te vio desde el cielo, que te habías perdido preocupantemente, E ele viu desde o céu que estavas perdido, de uma forma preocupante, y no se quedó en el cielo, en la casa del Padre, riéndose de ti, diciendo, vaya tonto, vaya tonta. e não ficou limitado na casa do Pai no céu, olhando para ti e dizendo que grande tonto, que grande burro. Sino que se despojó de todo Senão que se desembaraçou de tudo y se fue a buscarte, a ti y a mí. e foi a procurar-te a ti e a mim. Y hasta que no te encontró, no paró. E até que não te encontrou, ele não parou. Y no te encontró para echarte en cara todo lo malo que habías hecho, E não te encontrou para apontar-te e deitar-te à cara tudo aquilo de errado que fizeste, sino para llevarte de nuevo a la casa del Padre, senão para levar-te de novo para a casa do Pai, para devolverte la posición de hijo que habías perdido, para devolver-te a posição de filho que tu perdestes, para devolverte los privilegios de hijo que tienes, para devolver-te os privilégios de filho que tu tens, para devolverte la honra que perdiste por causa del pecado. para devolver-te a honra que perdestes por causa dos pecados. Así que todos tenemos un hermano mayor que está interesado y preocupado en Assim ayudarnos. que todos aqui temos um irmão maior que está interessado e preocupado em ajudar-nos. Ahora, los demás tenemos que intentar ser mejores hermanos mayores para los otros, Agora, o resto, nós temos que procurar ser irmãos mais velhos melhores para os outros. pero es muy emocionante saber que aunque mi padre, mi madre, mi pastor, mis hermanos me abandonaran con todo, tengo un hermano mayor que se preocupa por mí. Agora, é muito emocionante saber que ainda que meu pai, a minha mãe, o meu pastor, os meus irmãos me abandonem, saber que temos alguém como Jesus que cuida de nós. Así que Jesús me fue a buscar, me llevó de vuelta a casa y preparó una fiesta para mí. Assim que Jesus me foi à procura de mim, me levou de novo para casa e preparou uma festa para Él mim. pagó todos los gastos. E ele pagou tudo. Él fue el primero en que se puso a bailar y a danzar conmigo. Ele esa foi o fiesta. primeiro que se pôs a bailar, a dançar comigo nessa festa. Así que eso es algo emocionante para Assim mí. que é algo emocionante para Ahora, mim. terminando, ya llegando hasta el final, Já chegando agora à parte final, me vuelvo a la pregunta de antes. volto a perguntar a mesma pergunta de antes. ¿Realmente el hijo menor era el sinvergüenza y el hijo mayor era el ejemplar? Realmente o filho mais novo era sem vergonha e o mais velho era exemplar? ¿Realmente el hijo menor es el que había huido de su lugar y el hijo mayor estaba ocupando su lugar? Realmente o filho mais novo é aquele que fugiu do seu lugar e o mais velho estava a ocupar o seu lugar? Hemos visto que no. Que hay Percebemos- muchas similitudes entre el hermano mayor y el hermano menor. Nós, na história, percebemos que não, vimos que não. Há muitas semelhanças entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Mira algunas de las similitudes que había entre los dos. Ambos estaban distanciados del padre, como hemos visto. Olha algumas semelhanças que há entre os dois. Ambos estavam distantes do seu pai, como vimos. Ambos estaban perdidos. Ambos estavam perdidos. Ambos anhelaban vivir a su manera. Ambos desejavam viver à sua maneira. Así que este padre tenía dos hijos perdidos, no uno solo. Assim que este pai tinha dois filhos perdidos e não só um. Ambos eran pecadores. Ambos eram pecadores. Uno explícita Um de uma forma mais explícita y otro pecaba en lo oculto. e o outro estava a pecar no oculto. Eran diferentes por fuera,
Eram diferentes por fora, pero igualitos por dentro. mas iguaizinhos por dentro. Ambos eran insensibles a sus prójimos. Ambos eram insensíveis ao seu próximo. A ninguno de los dos le preocupaba ni su padre, ni su hermano, ni ningún jornalero. A nenhum dos dois se preocupava com o seu pai, com o seu irmão ou com qualquer dos seus trabalhadores. Ambos regresan a la casa del padre. Ambos regressaram para a casa do pai. El menor desde una provincia apartada. O menor desde uma terra, uma província muito afastada. El mayor desde el campo. O mais velho desde o campo. Pero ambos llegan y regresan a la casa del Mas padre. os dois voltam e regressam à casa do pai. Y en ese regreso ambos se encuentran con el amor del padre. E nesse regresso, os dois se encontram com o amor do pai. Ambos se encuentran con la compasión del padre. Ambos se encontram com a compaixão do seu pai. Y esto nos habla de que el padre amaba a los dos hijos por igual. E isso nos fala e nos mostra que o pai amava os dois filhos por igual. Ahora, hay algunas diferencias entre los dos hermanos. Agora, há algumas diferenças entre os dois irmãos. El menor reconoce sus errores, reconoce su verdadera condición y el otro la oculta. Uma das diferenças é que o menor reconhece os seus erros, as suas culpas, as revela, e o maior, o mais velho, as oculta. Uno decide abandonar su camino, cambiar, y el otro no quiere cambiar porque él no está mal. Decide abandonar o seu caminho, o seu mau caminho, mudar de vida, e o outro não vê necessidade de mudar porque acha que não está mal. Uno permanece junto al padre Permanece junto ao pai y el otro no. e o outro não. Ahora tú me dirás, ¿y tú cómo sabes que el hijo mayor no permaneció con el padre? Agora tu me perguntarás, e tu como sabes que o filho mais velho não permaneceu com o pai? Si la historia termina abruptamente con las palabras del Se a padre. história termina abruptamente com as palavras do pai. Pero a mí me gusta lo que dice John MacArthur, no sé si lo conocéis, en uno de sus libros. Mas eu gosto bastante do que diz John MacArthur num dos seus livros. Él propone un final para esta historia. Ele propõe fim para esta história. Y él dice que el hijo mayor E ele diz que o filho mais velho no le gusta cuando es ser confrontado por el padre. não gosta de ser confrontado pelo pai. Y una noche o dos noches después de la fiesta, E uma noite ou duas noites depois da festa, el padre sale solo a pasear por el campo o pai sai sozinho a passear pelo campo y el hijo mayor estaba escondido entre unos matorrales e o filho mais velho estava escondido entre o mato con un palo en su mano. com pau na sua mão. Y estaba tan herido por cómo le había hablado el padre y por lo que el padre había hecho con el hermano menor, E estava tão ferido por aquilo que da forma como tinha falado o pai e por o que ele tinha feito ao irmão mais que novo, salió al encuentro del padre y le golpeó en la cabeza hasta que le dejó muerto en el suelo. que saiu dos arbustos com o pau na mão e o golpeou na cabeça até que o matou. Por eso creo que el hijo menor no permaneció junto al padre, porque se quitó al padre de en medio. El menor o el mayor, el mayor. Por isso creio que o filho maior não ficou junto ao pai porque o matou, o tirou da sua presença. No olvidemos que esta parábola y las dos anteriores Jesús se las contó a los fariseos y a los escribas que murmuraban sobre el hecho de que Jesús amaba a los pecadores. Não podemos esquecer que esta parábola e a anterior Jesus estava a falar aos escribas e fariseus que murmuravam Contra los pecadores, contra os que venían pecadores que a vinham Jesús. até Jesus. Y ellos murmuraban y hablaban mal de Jesús diciendo, no me parece bien el trato que le estás dando a estos. E eles murmuravam contra Jesus e diziam, não estou contente com o trato que estás a dar a esses pecadores. Y Jesús les cuenta esta parábola para que ellos se identifiquen con el hermano mayor. E Jesus conta esta parábola para que eles se possam identificar com o irmão mais velho. Así que si el hermano mayor son los religiosos de la época, Assim que o irmão mais velho são os religiosos daquela época, son los hipócritas de la época, são os hipócritas daquela época, los religiosos e hipócritas mataron a Jesús. e os religiosos hipócritas mataram a Jesus. Y si el padre representa a Jesús, E se o pai representa Jesus, el final más coherente es que el hijo mayor terminó matando al o padre. final com mais coerência é que o filho maior terminou matando Y por eso ao no pai. permaneció junto a él. E por isso não permaneceu junto a ele. Así que el desafío para nosotros es, si queremos ocupar nuestro lugar, Assim que o desafio para cada de nós é, se queremos ocupar o nosso lugar, la religiosidad, la hipocresía es un obstáculo grandioso. a religiosidade e a hipocrisia é grande obstáculo. El querer que nos vean bien sin estar bien nos va a impedir ocupar el lugar que Dios tiene para O nosotros. querermos que as pessoas nos vejam bem sem estarmos realmente bem, vai impedir de ocupar o lugar. Si queremos mostrar una piedad externa sin que haya piedad en el interior, no vamos a ocupar el lugar que Dios tiene para Se nosotros. queremos mostrar uma piedade interior, ou seja, externa, sem ter realmente piedade interior, não vamos a poder ocupar o lugar que Deus tem para nós. Si tratamos de camuflar nuestra inmoralidad y negamos
nuestra responsabilidad de lo que estamos haciendo, vamos a ser obstaculizados. Se pensamos em ocultar a nossa imoralidade, não mostrando aquilo que realmente estamos a fazer, isso vai a ser obstáculo para ocuparmos o nosso lugar. Así que quiera Dios que nuestra inspiración y modelo sea más el hijo menor que el hijo mayor. Então, queira Deus que a nossa inspiração seja mais o filho menor do que o filho maior. Que fue el que se quedó finalmente en la casa. Porque foi o menor o que ficou finalmente na casa. Que fue el que administró los bienes del padre Que foi de esa aquele que casa. administrou os bens do pai nessa casa. ¿Por qué? Porquê? Porque no quitó de su mente la bondad que tenía el padre. Porque nunca retirou da sua mente a bondade que tinha o seu pai. Fue consciente del amor que le tenía el padre. Foi consciente do amor que o pai tinha por ele. Fue humilde para reconocer sus errores y aceptar las consecuencias. Foi humilde para reconhecer os seus erros e aceitar as consequências. Y se esforzó en dar pasos hacia el cambio. E se esforçou por dar passos concretos para a mudança. Y se encontró con los brazos abiertos del padre. E então se encontrou com os braços abertos do pai. Así que Dios quiera que seamos como esos hijos menores y no como esos hijos mayores. Assim queira Deus que sejamos como esse filho menor e não como o filho maior.